A paz do Senhor Jesus. É sempre bom podermos chegar na casa de Deus e falar com o Senhor. Quero convidar que você possa pegar a sua Bíblia e abrir a palavra de Deus no Salmo de número 112, verso 1. Salmo de número 112, verso 1, diz assim a palavra de Deus no verso de números 1 do capítulo 112, Salmo 112, verso 1, diz assim, Aleluia, bem-aventurado ou bem feliz é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado ou bem feliz é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Eu tenho certeza que você que chegou para esse culto tem prazer nos mandamentos do Senhor. E é por isso que eu quero convidar você a colocar-se de pé e nós vamos orar e falar com Deus. Você em casa está convidado a falar com o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos e o nosso prazer, ó Deus, é estar ouvindo a Tua palavra, entendendo os Teus planos, conhecendo os Teus propósitos, andando no centro da Tua vontade. Queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, venha sobre a nossa vida, em nome do Senhor é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor, o irmão Marcos vai nos dirigir e juntos vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo nessa noite, glorificar o nome do Senhor, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. Ele é a luz do mundo que veio à terra e por isso nós estamos aqui para adorá-lo. A vida do cristão é essa, é adorar ao Senhor. Quando o Senhor nos transporta das trevas para a sua luz, para o reino do Filho do teu amor, Ele nos dá uma ordem, e essa ordem é adorar o Senhor. É viver na casa do Pai, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Nós sabemos que as lutas são grandes, os tempos são difíceis, são árduos, mas aqueles que vencem são aqueles que perseveram, aqueles que glorificam ao Senhor mesmo nas batalhas, nas dificuldades. E Deus se agrada com aqueles que são guerreiros, aqueles que realmente se colocam de pé, né? Jó perdeu tudo, mas ele continua sendo um adorador, buscando ao Senhor. Em momento algum ele tutibiou e veio amaldiçoar o Senhor, mas ele adorava a Deus. E vamos aprender como Jó, como grande servo do Senhor, que em meio das dificuldades sempre tem uma palavra de consolo para aquele que está desanimado, sempre tem um sorriso no rosto e sempre avança com fé na presença do Senhor. Estamos aqui para adorá-lo e vamos nos alegrar na presença do Rei nessa noite. Amém? Glória a Deus. Declare comigo, Ele é a luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Declare, luz do mundo. Luz do mundo.
para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso eu vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Maravilhoso para aqueles que o buscam e que o adoram. Nós adoramos a Deus, glorificamos o teu nome, Senhor. Obrigado por estarmos na tua presença. O Senhor é formoso, o Senhor é grande, o Senhor é rei e reina em nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de louvar. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Declara comigo que o Senhor é formoso. Amém. Quão formoso é, Rei do universo, a glória enche a terra e enche o céu. A glória enche a terra, a glória enche o céu, a glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, a glória enche a terra e enche o céu. A glória enche a terra, a glória enche o céu, a glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Graças a Deus. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Glória a Jesus.
E o sangue de Cristo tem poder para nos livrar de todo pecado e para combater o mal. Amém. Esse é um hino da harpa cristã que fala do poder do sangue. Há poder no sangue de Cristo, há poder no nome de Jesus para expulsar demônios, repreender tempestades, repreender entidades espirituais, repreender a depressão. Nós cremos, nós somos uma igreja pentecostal e cremos no poder do sangue. Então declare nessa noite que há poder no sangue de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Do teu pecado quiseres livrar, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, uma vida escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, não aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas que podem tirar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ora aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser o servo leal, terás do seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Para terminar, há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bom podermos louvar a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus. Nós vamos orar. Talvez você tenha, esqueci do microfone. Tem pedidos de oração? Aí melhorou. Tem pedidos de oração e nós queremos orar e falar com o nosso Deus. Deus ouve, Deus ilumina, Deus responde, Deus dá a vitória, Deus transforma, Deus abre o caminho, Deus fecha o caminho, Deus abre a porta, Deus fecha a porta. Esse é o nosso Deus em especial. E nós vamos orar. Lembrando que em 2 Crônicas 7 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, há uma promessa de que o Senhor há de ouvir. A nossa parte é nos colocarmos em humilhação, buscarmos ao Senhor, nos convertermos dos maus caminhos. Essa é a nossa parte. E a parte de Deus é ouvir dos céus e sarar. Sararei a terra. Ele vai perdoar os pecados, sarar a terra, fazer algo tremendo na nossa vida.
Portanto, nós vamos orar. Temos alguns pedidos de oração. Um deles, a dona Yolanda, que é parente da irmã Lourdes. Ela está lutando contra um câncer há algum tempo. Que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor entre com providência de uma maneira muito especial. Também nós vamos orar nesta hora e clamar ao Senhor pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, por aqueles que estão nos hospitais, fazendo a limpeza, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, para que eles possam, no momento oportuno, salvar vidas, ser instrumentos de salvação de vidas, e que a família deles todas possam estar bem. Também nós vamos orar pelo nosso país. Estamos num momento sensível e que todo esse momento sensível possa passar, Nós vamos orar em nome do Senhor. Não sei se algum irmão aqui tem pedidos de oração, e assim é aberto esse momento para então você suplicar e juntos clamarmos ao Senhor. A oração do justo muito pode nos seus efeitos. Pois não, Rita? Sim. Os irmãos estão em casa aqui, a irmã Rita está pedindo oração. Ela tem uma corrida simples para fazer lá no balneário de Camboriú. Veja só como é simples. É correr só 21 quilômetros, só isso. Uma corrida simples. Eu não estou conseguindo correr isso nem de carro, ainda mais com essa questão da gasolina hoje, com a confusão, Agora ela vai. Então, ela mais 18 pessoas estarão saindo daqui amanhã para no domingo é que vão correr lá. Que o Senhor possa guardar a van, guardar o veículo, e em paz e em segurança, em nome de Jesus. Eu não sei quem mais levantou a mão, parece que junto com você tinha mais outra pessoa que tinha um pedido de oração. Não? Aqui, mais ninguém. Então nós vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus, pela dona Yolanda, também pelo seu Raulino, alguém que nós estamos sempre clamando ao Senhor, também a mãezinha da Lília, que está aqui, que ela está com Alzheimer. A mãe do pastor Fernando também está com Alzheimer, não é só você não. A mãe do pastor Fernando está no domingo aqui, ele estava triste quando ele chegou aqui para pregar, porque a mãezinha dele quebrou a bacia, está sofrendo do Alzheimer e não está nada fácil. E de vez em quando ele diz: pastor, de vez em quando ela não lembra do nome da minha esposa, não lembra direito do meu nome, e as coisas tão duras nesse sentido. Então vamos orar em nome do Senhor. Se você quiser chegar até o altar, pode fazer. Você de casa, pare, dobre o seu joelho, clame ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, é com, ó Deus, temor e tremor que entramos na Tua presença. O Senhor é aquele que nos ouve, é aquele que responde, é aquele que ilumina, é aquele que dá a vitória, é aquele que faz o milagre. Nós, ó Deus, descansamos no Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor é bondoso. E nesta hora, Deus, nós entramos em oração para juntos clamarmos pela nação brasileira. Deus, tem misericórdia. Estamos num momento sensível. Ó Senhor Jesus, nesses dias tem sido algo bastante apreensivo para o nosso coração. Obrigado, porque na noite de hoje já a paz, a tranquilidade, já há um momento diferente, e nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o nome do Senhor. Oramos também, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles, ó Deus, que têm enfrentado enfermidade, como o Raulino, a dona Yolanda, ó Deus, também aqueles médicos, enfermeiros, atendentes, faxineiros, pessoal da limpeza,
que está, ó Deus, nesses dias, que estão nesses dias, cuidando daqueles que estão com o Covid-19, ó Deus, que em nome, ó Deus, do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor os proteja, os guarde, ó Deus, em nome do Senhor. Aqueles que estão enfermos de outra doença, ó Deus, nós clamamos, como a Jeane pediu aqui no começo, de lembrar dela em oração, ó Deus, com a possível cirurgia, que o Senhor possa estar sobre a vida dela, em nome do Senhor. Oramos pela Rita, Senhor, com mais 18 pessoas, que sairão daqui no dia de amanhã, para estar indo numa viagem, ó Deus, de vários quilômetros, para ela estar ali correndo. Ó Deus, que o Senhor guarde, proteja, dê forças, que todo o treino que ela realizou, ó Deus, possa surtir efeito em nome de Jesus, e que ela possa correr bem, ó Deus, e o teu nome ser glorificado na vida dela, em nome do Senhor. Proteja, guarda, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pai, também oramos pela tua igreja hoje, ó Deus, que está adormecida, ou está bastante apática, acuada, com medo. Senhor, o amor ao Senhor lança fora todo medo, e nós suplicamos em nome de Jesus, que todo medo seja lançado fora. Espírito Santo, vem sobre a nossa, ó Deus, vida, enchendo-nos, ó Deus, com a tua unção, com a tua graça, com o teu favor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, para que o Espírito do Senhor possa estar sobre a igreja do Senhor nesses dias. Pai de amor, ó Deus, nós suplicamos pela vida de cada um dos casais, suplicamos por aqueles de idade, lembramos da irmã Alda, Senhor Jesus, sua saúde, ó Senhor Jesus, da irmã Maria Lúcia, da irmã Maria Inês, ó Deus, que estão já com a idade mais adiante, a minha mãezinha, o meu pai, o seu Américo, ó Deus, a Raquel. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que a idade já é mais avançada, a tia Cida, que o Senhor proteja, guarda, livra, Senhor, de todo mal, e dê, ó Deus, uma velhice ditosa, cheia da tua presença, cheia do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, para que o Espírito do Senhor nos cerque nesta hora, que a tua palavra fale aos nossos corações. Queremos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Ó Jesus, que realmente o Senhor venha iluminar a nossa mente para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E, ó Deus, sermos transformados pela tua palavra. Em nome do Senhor, ó Deus, eu oro, crendo que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor sabe do pedido de cada um aqui e aqueles que estão em casa. Em nome do Senhor Jesus, vem realizar um milagre para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas. A irmã Rita aqui, você pode pegar, vir orar por nós. Se tiver o testemunho, também testemunhar, porque ela sempre testemunha aquilo que Deus tem realizado. Olha, irmãos, vocês não estão vendo, mas a gente fica assim, até feliz. A irmã já correu 8 quilômetros hoje, vai correr 21 daqui a alguns dias e vem de salto. Gente, eu não ando nem tênis depois de 8 quilômetros, ela vem de salto ainda. Bênção. Deixa eu limpar aqui, só um minutinho, pegar ali, pode ficar aqui que eu vou limpar o microfone para você, só um minutinho, tá?
Que beleza, não? Saúde, graças a Deus. Continue assim, sempre. Né? Muito bem, deixa eu limpar o microfone aqui para você. Isso, está limpinho. Paz, irmãos, boa noite. É verdade, Deus tem sido fiel com a nossa vida, né? A gente está com essa viagem desde o ano passado, né? Já conteu reservado tudo, e cancela, vai, não vai. E aí deu certo esse ano, eles liberaram. Eu sou grata a Deus porque até de manhã ainda não estava bem certo, tinha algumas coisas para receber, mas Deus é fiel. A gente coloca em oração, a gente passa um pouco de nervoso, mas no fim deu tudo certo. E aí os caminhoneiros também liberou, então agradeço a Deus por isso, né? Porque nós ligamos lá e não vai ser cancelada a prova, quer dizer, a gente ia perder a nossa viagem, né? Então agradeço a Deus por isso, amém? É verdade. Deus tem sido fiel. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te dou nessa noite, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel com as nossas vidas, tem sido fiel na minha casa, tem sido fiel com a nossa empresa, e eu só tenho motivo de gratidão, Senhor. E também agradeço pelas vidas que estão aqui, agradeço por aqueles que estão em casa, e que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão sem emprego, o Senhor esteja abrindo a porta de emprego àqueles que estão sem emprego. Eu sei que muitos têm vontade de abençoar a sua casa, Senhor, mas às vezes não tem condições. Por isso eu peço que o Senhor esteja olhando para essas pessoas agora, abrindo a porta de emprego, Pai, visitando aqueles que estão passando necessidade. E agora eu peço que o Senhor possa o dízimo e as ofertas dentro dessa casa, que é para abençoar essa casa, para o uso do sustento dessa casa. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Muito bem. Ainda estamos nesse processo, né, de estar sempre passando por esse álcool aqui, mas nós vamos vencendo em nome de Jesus. Muito bem. Esse é um mês especial para nós, como Igreja do Nazareno Ebenezer, porque é o mês do nosso 36º aniversário. E um dos lemas da nossa igreja, desde quando comprou, eu não sei se vocês sabem, mas logo que o pastor Aguiar comprou, junto com a junta da Igreja Central, eu me lembro que o lema era: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esse lema é de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 20. O pastor Aguiar e os irmãos daquele momento que adquiriram esse prédio, na época, aqui onde eu estou era um palco, e este palco, porque o cinema era usado não somente como tela, mas também como parte de teatro. E as últimas peças eram cenas de sexo ao vivo, explícito, ao vivo, não era tela, era as pessoas representando aqui. E por isso o tema e o lema sempre era: lá na igreja da Paula Bueno, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda não tinha o título de Ebenezer, era a igreja da Paula Bueno, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero convidar você, nesta hora, a olhar para o verso de número 20 e 21 de Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, é muito conhecido pelo tema justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas, no verso de número 20, a minha expressão não é superabundou a graça, mas
aumentou muito mais. Essa nova versão que eu estou fala aumentou muito mais. E o verso de número 20 diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, vamos orar para a gente estudar a palavra de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, ó Deus, suplicamos que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la no nosso coração. Que Deus, ó Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nesse versículo, ele começa dizendo no verso de número 20, a lei veio para que aumentasse, na sua versão está como? Ofensa ou pecado? Ofensa. Em algumas versões está pecado, mas aqui, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Quando nós falamos ou lemos isso, a gente fica assim meio intrigado, não é verdade? Como assim a lei veio para que aumentasse a ofensa? Vamos entender. E eu vou utilizar a palavra de Deus no Antigo Testamento sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10 leis que Deus fala comigo e com você para que a gente possa seguir. E ele diz aquilo que nós não devemos fazer. Não é isso? Não terás outros deuses diante de mim. Honra o teu pai e tua mãe. Guarda o dia do sábado. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Muito bem, o verso aqui que a gente viu diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Olha, você e eu só sabemos que nós fizemos algo de errado porque existe uma regra, uma lei. Por exemplo, no futebol existe regras e leis. Não pode fazer um gol se ele estiver impedido. Se estiver impedido, o gol é anulado, está fora da regra, fora da lei. Por exemplo, se você não soubesse que matar era errado, você mataria sem nenhum problema. Mas como existe uma lei, e quando a gente conhece a lei e faz assim mesmo, o texto está dizendo: olha, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Ou seja, quando existe uma lei, uma regra, e nós quebramos a regra, aumenta a ofensa. Vamos ser mais prático disso, vai, para você entender. Quer ver só? Agora tem aqui alguns radares. E tem a placa 60 por hora. Se você ultrapassar os 60 por hora, você vai aumentar a ofensa, porque você pode acontecer um acidente e você pode ganhar uma multa porque você quebrou uma regra. Se beber, não dirija. Se você se embriagar e beber e atropelar alguém, você está culpado e vai preso.
Não é assim agora? Agora existem essas regras. Portanto, aqui está dizendo, olha, a lei veio para que aumentasse a ofensa. E eu quero aqui descrever pelo menos alguns pontos. Primeiro, querido, a lei, ela é importante para que eu e você conheça. Olha, o texto está dizendo assim, onde abundou o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, houve uma ofensa. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Então, precisamos primeiro conhecer a lei. Esse é o primeiro passo. E quando nós conhecemos a lei e nós quebramos, então aumenta a ofensa. É isso que ele está dizendo, ou ele está falando aqui, a lei veio para que aumentasse a ofensa. A partir do momento que nós conhecemos a lei e nós quebramos, aumenta a ofensa. Tem consequências. Não é isso? Tem consequências. Porque você conhece as leis. A Ritinha estava tirando aqui carta. E para tirar carta precisava conhecer as leis de trânsito. Se você entra numa contramão e você não sabe as leis de trânsito, aí vão dizer assim, puxa vida, ele entrou na contramão e não sabia. Mas se você sabe, você não está vendo o que é contramão? Olha aí, você está errado, você vai provocar um acidente. Aumenta. Por isso que ele está dizendo, portanto, a lei primeiro a gente precisa conhecer. Segunda coisa, a lei traz convicção. Traz convicção. Porque quando você está certo na lei, você tem os seus direitos, não é isso? Ninguém passa a perna em você porque você está seguindo a lei. E se alguém quebrar a lei com você, você tem convicção de que o que você está fazendo é certo. E quando alguém quebra a lei, automaticamente fica a ofensa aumentada. Hoje, nessa confusão, eu estava com a gasolina embaixo. Aí eu peguei uma fila enorme para poder abastecer meu carro, porque a gasolina estava lá embaixo. E foi tão interessante, porque de repente no posto entrou alguém e veio e cortou a fila. Para que isso aconteceu? Gente, o tumulto se fez presente no posto. E a pessoa já saiu lá de trás. Tem que pegar a fila, você está quebrando aqui as regras do negócio. É impressionante. Quando você está dentro da lei, das regras, traz convicção. A gente sabe que nós estamos fazendo certo, mas também sabe que estamos fazendo errado. Aqui está dizendo, olha, onde abundou o pecado. Esse lugar, um dia, foi um lugar onde, apesar de conhecer os mandamentos de Deus, apesar da população conhecer as regras do Senhor, de não adulterarás, esse lugar era palco de adultério. Ou seja, aonde abundou o pecado. E as pessoas que entravam para assistir os filmes aqui, ou as peças de teatro naquela condição, elas tinham convicção do que estava fazendo. Não agrada a Deus. E muitas pessoas têm a convicção que o que estão fazendo agrada ao Senhor. Nessa noite você tem convicção de que está agradando ao Senhor ou quebrando uma regra, um mandamento. Você já veio tomar a ceia um dia em que a semana você tinha desobedecido ao Senhor, pecado. E quando você parou diante da ceia do Senhor, veio uma convicção trazida do Espírito Santo de Deus, para que você pudesse acertar. A luzinha lá dentro
tocou e disse: você vai tomar a ceia assim? Precisa pedir perdão. Não foi o pastor Marco que falou, não foi o irmão que estava sentado do seu lado que falou, não, mas trouxe a convicção do que é certo e aquilo que é errado. E aqui diz, olha, mas onde aumentou o pecado, aumentou a quebra da lei de Deus. As pessoas muitas vezes, elas praticam aquilo que desagrada a Deus, convictos do que estão fazendo é errado. Conheço uma pessoa que diz assim: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou fora do padrão de Deus, mas eu sei também que muita gente que deveria estar dentro do padrão de Deus, ele diz para mim, está muito fora, está muito fora, está completamente fora. Alguns que se dizem cristãos estão completamente fora. Eu posso estar fora, ele me diz, mas eu conheço alguns que estão fora. Por quê? Porque ele tem convicção do erro, sabe que está errado, e ele sabe também qual é a lei de Deus, e que não somente ele está quebrando as leis de Deus, mas outras pessoas também estão quebrando a lei de Deus. E aqui está dizendo assim: olha, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado. E aqui vem a terceira lição. A lei também, ela vai mostrar de que natureza é a quebra desta lei. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós descobrimos diversas naturezas de pecado. Pecado contra Deus, e os 4 primeiros falam de pecados contra Deus. Pecado contra os pais, honra o teu pai e tua mãe, não é isso? Você pode, a natureza do pecado pode ser relacionada aí à direção com a família, ou ainda contra o outro ser humano. E aqui está dizendo assim: olha, onde aumentou o pecado. E esse lugar foi um lugar que durante muitos anos o pecado foi multiplicado, aumentado. Começou, entre aspas, com o divertimento da família, mas a cada ano que passou, o pecado foi aumentando. Mas o que tem nesse texto que me chama a atenção, que diz assim: olha, onde aumentou o pecado, a outra expressão antiga diz assim: superabundou a graça, ou aumentou muito mais. Talvez aqui foi um lugar onde muitas pessoas quebraram a lei de Deus, e foi aumentado a quantidade de pecados produzidos aqui, até mesmo no palco onde nós estamos. Mas aqui o texto está dizendo assim: olha, mas foi multiplicado, ou aumentou muito mais a graça de Deus. Ou seja, não é no mesmo nível que houve o pecado, é que também houve o mesmo nível da graça de Deus. Não é isso. Diz que a graça de Deus aumentou muito mais do que a quantidade de pecados. E aí, olhando para a história dos 36 anos da igreja do Nazareno, em Veneza, dessa igreja aqui, já saiu a igreja do pastor Silvano. Pastor Silvano, lá do outro lado da cidade. Já saiu a igreja do pastor Olivaldo, no Jardim Ilha. Ou seja, onde abundou o pecado agora, onde era um local de multiplicação de pecado,
se transformou num lugar de multiplicação de igrejas, de bênção, de gente transformada. Aumentou muito mais por causa da graça de Deus. Não é no mesmo patamar, mas é algo que supera muito mais. Eu fico pensando na quantidade que nós auxiliamos os nossos missionários, as viagens missionárias feitas por esta igreja. Fico pensando nas vidas que foram transformadas nesse lugar. Ou seja, aumentou muito mais a graça de Deus do que a multidão de pecados realizados nesse lugar. E o impressionante é que esse lugar, alguns que passaram por aqui, talvez já estão na glória, e eu espero que esteja na glória, eu espero. Mas o que eu estou dizendo é que depois de 36 anos, e lembrando agora de algumas pessoas, tal como a Dona Antônia, uma delas, a mãe do nosso irmão Amauri, que esteve aqui e agora já está na glória. Ou seja, ela esteve, o seu filho esteve, o seu neto esteve, o seu neto fez seminário. Veja só que há uma diferença, que a geração foi sendo abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Se onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, nesses 36 anos, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a graça, o favor que nós não merecemos, está presente neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu fico imaginando o tempo que nós tivemos na TV, que quando estivemos no SBT, fazendo um programa aqui da igreja, que atingia todo o litoral de Santos, mas toda a região de Campinas, nem no tempo que o cinema existia, passando a tela com 700 pessoas aqui dentro, conseguiria atingir a mensagem pregada. Muito mais abundou a graça de Deus. Veja que o favor ir mais longe, atingiu mais lugares do que simplesmente quando era um cinema ou um teatro nesse lugar. E o que esse versículo nos traz de bênção é que a graça de Deus é muito maior. Seja qual for a tua dificuldade, o teu problema, seja qual for o teu pecado, a graça de Deus é muito maior. E a mão de Deus é maior para nos alcançar onde nós estamos. Por isso que durante um período foi lá na Paula Bueno onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. No começo era assim que a gente ouvia. Eu tinha ainda 14 anos quando o cinema foi adquirido e eu vim aqui para colocar o retroprojetor para os louvores, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora tem uma vírgula na Bíblia e diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Agora ele diz: a fim de que, assim como o pecado reinou, e ele está dizendo, reinou pela morte, e não é uma questão só de morte física, mas é a morte espiritual, que o pecado vem trazer a separação de Deus e a morte espiritual. Diz assim: como durante um período
o pecado reinou nesse lugar. Em vez de trazer vida, em vez de trazer transformação, alguns saíram daqui pior do que como entraram. Alguns saíram daqui antes de ser igreja, saía talvez pensando no filme, dando risada do filme, ou saíam tão vazios de quando entraram nesse lugar, porque não era vida, mas era a morte que o pecado trazia, principalmente no seu finalmente, trazia o espírito de morte eterna, afastando-se do Senhor, e as pessoas procuravam aqui um alívio para as suas tensões. Mas agora o texto diz assim: assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Agora, 36 anos para cá, algumas coisas mudaram. Não só a aparência desse lugar, agora começou a reinar justiça. A justiça, temos um Deus que é justo, que nos justifica. No mesmo capítulo, verso 1 diz: justificados, pois mediante a fé, ou seja, Deus nos tornando justos. E agora a justiça de Deus sobre a nossa vida. Tanto é que o cristão coloca a couraça da justiça. Couraça da justiça. Veja que agora a graça reina. E não há mais condenação ou acusação. Esse lugar não é mais um lugar de acusar, mas é um lugar de nos tornar justos perante o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que bênção! Agora é um lugar onde se traz o conhecimento da lei do nosso Deus. E ao conhecermos essa lei, traz uma convicção. Sabemos de que natureza é o pecado, e também agora a nossa vida torna-se justa diante do Senhor através da justificação dada pela pessoa do Senhor Jesus. E essa justificação nos conduz, o que diz o texto? À vida eterna. A vida eterna. Antes, ao entrar nesse lugar que era o cinema, não conduzia à vida eterna, conduzia ao pecado, a que reinasse o pecado. Mas agora é um lugar em que se conduz à vida eterna. Não se conduz a simplesmente ser um membro da igreja do Nazareno Ebenezer. Se for isso, somos os mais miseráveis possíveis. Não, nós somos conduzidos para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus e pelo Senhor Jesus. E ele está dizendo: olha, conduz a vida eterna, vírgula, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que esse lugar, agora em que é pregado o nome do Senhor Jesus, possa ser um lugar de condução para a vida eterna, em nome do Senhor. Que aqui a lei possa ser conhecida assim, para que aumente a nossa convicção e venhamos a conhecer a natureza do pecado, para que então a graça de Deus possa estar sobre a nossa vida, através de sermos justificados pela fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos conduzir à vida eterna. A vida eterna nos conduz à vida eterna. Certa feita, eu estava aqui, nesse banco bem aqui, estava um grupo eu vim para ensaiar um grupo de adolescentes.
estava o primeiro banco livre, estava um grupo sentado no segundo banco e outro grupo no terceiro. E nós íamos iniciar um ensaio para cantar aqui. Eu disse: olha, antes de a gente iniciar, eu quero saber, antes de a gente começar, se você morresse hoje jovem, você iria para o céu e para o inferno? Você tem certeza da sua salvação e da vida eterna? Você gostaria de ter essa certeza? E por a minha surpresa, dos 20 que estavam aqui, 18 não tinha certeza da vida eterna. Não sabia para onde ir. Olha, aqui está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aonde tem a graça de Deus, passa a reinar a justiça, que nos conduz à vida eterna. Não adiantava eles virem aqui e cantar para os pais, eu não me lembro se era para os pais ou para que era, Marquinhos, sem ter a vida eterna. Sem ter a vida eterna. Não adianta você me ouvir da sua casa ou sair lá da onde você está e vir aqui para o culto e não ter certeza da vida eterna. Talvez você teve uma vida errada, onde abundou o pecado, onde o pecado e as coisas erradas que você fez foi sendo aumentado a cada dia. Mas onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, está dizendo o seguinte, que superabundou a graça. É por isso que a igreja do Senhor Jesus tem testemunhos de transformação. A irmã Rita, que veio até aqui, quando ela dá testemunho de como era a sua vida antes de conhecer Jesus, onde abundou o pecado, era uma abundância de pecado, mas superabundou a graça de Deus. Antes de eu me converter de todo o coração, eu estava na igreja, eu conhecia a palavra de Deus, mas o pecado abundava na minha vida. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Primeiro, para a minha conversão, porque filho de crente não é crentinho, pode ser crentininho, mas crentinho não. De vez em quando é mais crentininho do que crentinho, né? Então, a graça de Deus me alcançou. E aonde abundou o pecado durante um período da minha vida, agora superabundou a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. E ela foi tão grande na minha vida que aos 18 anos eu recebi o chamado de Deus. Fui santificado com o batismo com o Espírito Santo aos 18 anos. Então, olha, agora a graça de Deus, favor que eu não mereço, está sobre a minha vida. E aonde aumentava o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus. E aí Deus foi tão gracioso para comigo, dando-me a minha esposa Dalce, nos abençoando por um milagre, dando-nos o nosso filho. A graça de Deus foi aumentando na nossa vida, a cada dia. A graça de Deus que foi aumentando, nos deu o privilégio de ter a nossa casa. Graça de Deus. É assim que Deus faz. Deus, Ele vem tratando e trabalhando na nossa vida. Por onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, que havia aumentado os pecados na sua vida, embora sendo conhecedor da lei. Ninguém pode dizer que Paulo não conhecia a lei. Conhecia. E usava dela para arrastar pessoas. O texto diz que quando ele vai de caminho, então ele estava ali suspirando sangue, querendo pegar alguns que estavam fora da lei. E a cada dia foi aumentando os pecados, até que o apóstolo Paulo vem ao chão, torna-se cego,
depois de 3 dias, começa o processo de superabundar a graça de Deus. As escamas caem e aquele homem é transformado pelo poder de Deus, de tal forma que nos deixou cartas que nós estudamos, lemos, e esse compêndio de teologia que é Romanos, onde ele diz: onde um dia estava abundante o pecado, agora aumentou muito mais. Não é o mesmo patamar, mas a graça de Deus vem para algo ser aumentado, ser muito diferente do que era. Você já parou para olhar para trás do que era a sua vida sem a pessoa de Jesus? E se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, e que a cada dia o pecado vem aumentando, você precisa ter esse encontro com a graça de Deus, com a pessoa de Jesus, que quando você olha para trás fala: meu Deus, da onde Deus me tirou, da onde Deus me resgatou, da onde o Senhor pegou-me lá, e olha onde eu estou hoje. Superabundou a graça de Deus. A graça de Deus foi muito maior. O pecado tentou me destruir, porque veio para matar, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem para superabundar a sua graça. Não é ser no mesmo nível, mas é ser muito maior. Ser tão maior que agora a nossa vida enche-se ou reina a justiça, não na nossa justiça própria, porque nós somos justificados mediante a fé, através da pessoa do Senhor Jesus, nós nos tornamos justos e também conduzimos à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Por isso, comemoramos os 36 anos onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas não só nesse lugar, na verdade, muito mais é na minha vida e na sua vida. Ao comemorarmos o 36º aniversário da Igreja do Nazareno Ebenezer, você e eu podemos levantar as mãos e dizer: olha, na minha vida, onde abundou o pecado antes de conhecer o Senhor Jesus, agora superabundou a graça de Deus. Minha vida é muito diferente do que era, foi transformada. Não que eu merecesse, não é isso, mas o Senhor transformou a minha vida, a minha história, sendo uma bênção muito maior. Louvado seja o nome do Senhor, por meio de Jesus Cristo. E ainda podemos ter a certeza da vida eterna. Olha que beleza! Reina a justiça, passamos a ter a certeza da vida eterna na pessoa do Senhor. Você pode dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um dia, lembra que a gente cantava: eu era cego, pecador. A música era essa. Ou tocou-me, quando Jesus tocou-me. Eu era um pobre pecador desgraçado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse deve ser o testemunho de todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. Eu não sou merecedor, você não é merecedor, mas onde um dia os nossos membros estavam voltados completamente para a quebra da lei de Deus, agora nossa vida, nosso louvor,
é para esse Deus bondoso, misericordioso, digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite, você, ao sair daqui, possa dizer assim: um dia aumentou o pecado da minha vida, mas aumentou muito mais a graça de Deus. Minha vida foi transformada pelo Senhor. Amém? Assim é a minha vida, assim é a sua vida. E nós estamos vivenciando esse 36º aniversário da igreja, dizendo: olha, nesse lugar também, onde havia aumentado o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus. Já pensou? A graça de Deus? A irmã aqui que aparelha do pastor Olivaldo. O pastor Olivaldo parou um dia ali, veio pegar a esposa, cambaleando. Mas a graça de Deus é tão grande, que naquele dia que ele veio e chegou aqui, num dia de ceia, superabundou a graça. Converteu-se, arrumou a sua vida pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, foi para o seminário, formou-se pastor, tornou-se pastor auxiliar dessa igreja e hoje pastoreia um rebanho lindo no Jardim Miriam. Que é isso? É onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar-nos de pé, vamos orar e falar com Deus. Quero convidar o irmão Marcos a chegar aqui, nos dirigir em oração, cantar mais uma música. Já traz o seu caderninho. Nós vamos cantar e depois ele encerra fazendo a oração, nos dando aí a bênção no final. Canta. Vamos cantar primeiro, depois você ora, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Aí, ó, deu certinho. Aleluia, glória a Deus. Bem, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o Senhor. Como nós andamos cegos um dia, que você que ouviu essa palavra nessa noite, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, possa entender o plano de salvação, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Porque um dia eu andei cego. Eu tenho vergonha de dizer por onde eu andei antes de aceitar Jesus. Às vezes você dá aquele testemunho: eu fui isso, fui aquilo. Geralmente as pessoas que gostam de se vangloriar do que era. Eu sei por onde você andou, Marquinhos. Você andou aumentando o pecado. O pecado foi grande. Aumentando o pecado. Deus mas superabundou a graça dentro da minha vida. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. É verdade. Meu Deus. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi
Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me elego em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse teu grande amor, que levou meu Jesus a sofrer numa cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me elego em sua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me elego em sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela doce presença do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela possa produzir frutos, Senhor Pai. E que nessa noite pessoas venham se chegar ao Senhor, aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, que possam se render aos teus pés. Aonde abundou o pecado, Senhor, superabundou a graça. Amém. Estamos de pé, a tua graça, a tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Ela se renova sobre nós, ó Pai. O Senhor tem tido misericórdia do teu povo, tem nos remido, tem nos lavado com o teu sangue. Te adoramos, glorificamos o teu nome. Que a tua palavra possa ser viva e eficaz e encontrar corações que possam te aceitar nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, te louvamos, rendemos louvores e graças ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A bênção aqui. Graças a Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que chegaram aqui. Nosso mundo está aumentando, que bom. Graças a Deus, já estamos de volta. Fiquei feliz. Domingo, você é o nosso convidado para estar domingo. O pastor Amarildo Venâncio estará conosco. O pastor Amarildo é do Alto Cidade Universitária e ele teve 21 dias internado no Unicamp com o Covid. Ele vai dar um testemunho aqui e é um homem de Deus. Ele era membro da junta da igreja onde eu comecei a pastorear. E ele tem uma história muito interessante, bem resumida. E tenho certeza que isso vai trazer você até para ouvir essa mensagem, porque ele é um homem de Deus, Marquinhos. Ele tinha um mercado no Alto Cidade Universitária. Ele trabalhava no mercado, trabalhava ainda como jovem, abriu um mercado, ele e a esposa. E no mercado dele não vendia cigarro e nem bebida alcoólica. Isso há mais de 30 anos atrás. Não vendia. Toda empresa de bebida alcoólica queria vender bebida alcoólica no mercado dele. Por ser cristão, ele nunca vendeu. Também nunca vendeu cigarro. E o mercadinho dele ficou um mercado mais pomposo. E ele comprou um terreno para aumentar aquele mercado, terreno de frente aonde era. E o terreno é um terreno bom, que era de 3 ruas. Era a rua aqui, onde estava o mercado antigo, tinha a rua de frente e a rua lateral, era assim. E um dia ele chega na nossa igreja, ali no Parque Taquaral, e diz: pastor, Deus falou no meu coração que eu quero doar esse terreno para a igreja. E eu ia construir um mercado, me deu a planta do mercado. Eu ia construir um mercado, mas Deus me falou para doar esse terreno.
Mas ele disse, só tem uma condição. Eu disse, qual é a condição? Desde que construa uma igreja naquele lugar. Gente, naquele momento não era um lugar lindo e maravilhoso como é hoje. Eu me lembro que o coral, lá do Parque Taquaral, foi cantar em cima do caminhão, naquele lugar. E a gente fez evangelismo. E aí passou o asfalto naquele lugar. E ele disse, olha, perguntaram para mim se pode tirar a terra daqui para asfaltar o bairro. Eu disse, claro. Ele disse, olha, nós podemos fazer assim. Embaixo faz a classe dominical, depois na altura da rua da frente, é igual esse púlpito aqui, ó, de assim, de assim, de assim. Da rua da frente a gente faz. E eles tiraram toda a terra. Deu a chuva de verão. Começou a desbarrancar. Ele falou para mim, pastor, nós vamos ter que fazer um muro. A casa lá, ó, que é encostada no terreno, vai cair se a gente não fizer um muro. Eu disse, vamos fazer então. Aí nós fizemos um L. Fizemos aqui e fizemos aqui. Eu disse, pastor, não tem jeito não. Nós já fizemos um L. Para fazer uma igreja, agora é só fazer essa de cá e a de cá, o barracão está pronto. E a gente começou fazendo o muro de arrimo, fizemos depois ali a primeira igreja e depois subiu. E hoje é uma igreja bonita ali no Alto Cidade Universitária. Pastor Amarildo é um homem de Deus, homem simples, humilde, mas cheio da presença do Senhor Jesus. A Conceição, a esposa, também teve um aneurisma, foi curada pela graça e a misericórdia de Deus. Você sabe que a aneurisma deixa consequência séria, mas o Senhor tem tido misericórdia. E você é o nosso convidado, domingo de manhã, 10h15, para ouvir a palavra que o Senhor tem ao seu coração, em nome do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e vai na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até domingo, se Deus assim permitir.